Fala meu filho, eu sou o Gustavo e você não é. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fênix. Nesse vídeo vai ser a aula 2, se você não acompanhou a aula 1, peço que volte lá e assista. Essa aqui é a aula 2 que eu vou ensinar você a fazer polimento na prática. Eu vou ensinar o passo a passo, vou ensinar sobre boina, composto químico, composto abrasivo, rotação, pressão. Vou te ensinar tudo nesse vídeo para você começar a fazer polimento aí sem ter que pagar custo, para você parar de procrastinar e começar hoje mesmo, tá? Mas, repito, se você não assistiu a primeira aula, assista lá, tem vídeo aqui no canal, é esse cardzinho aqui. Clica lá e assista e depois você volta para esse vídeo, tá? Será que polimento é esse bicho de 7 cabeças? Será que é muito difícil fazer? Vou provar para você nesse vídeo que não. Ó, esse vídeo tem muitas pessoas que cobram muito caro para ensinar o conteúdo desse vídeo, tá? Então você vai ter o privilégio de estar aprendendo isso de graça. Então peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário caso você goste desse conteúdo. Então chega de enrolação, vamos para lá, vamos aprender a fazer polimento hoje. Só que é o seguinte, para começar a falar sobre polimento, eu preciso te explicar o que é verniz. E não adianta eu falar sobre composto, sobre boina, sobre máquina, sobre ganhar dinheiro, sobre qualquer coisa, antes de você compreender o que é verniz. A gente não faz polimento em pintura de veículo. Em alguns casos sim, que é no caso das pinturas PUs. Fusca, Kombi, alguns outros casos, estilo, tá? É muito específico esse tipo de verniz, só que esse tipo de pintura. Agora a maioria a gente vai fazer o polimento no verniz. E o que é o verniz? Se trata da parte mais sensível do carro. A gente vai tirar a camada de verniz para estar tirando os defeitos. É isso que é o polimento, tá? É tirar micras do verniz para reduzir essa camada de verniz para o verniz ficar lineado e ficar sem defeitos. É isso que se trata o verniz de um veículo, tá? Vou deixar uma tabela linkada aqui na descrição desse vídeo para você baixar. E você vai decorar o que as durezas desses verniz, tá? Igual o carro alemão, verniz duro, carro asiático, fabricação asiática, verniz macio, tá? Como Honda tem verniz macio, BMW tem um verniz duro. Você vai baixar essa tabela e decorar. Porém, eu vou te ensinar a fazer, na hora do polimento eu vou te explicar e você vai compreender que não existe uniformidade nesse tipo de verniz, tá? Porque, por exemplo, você pode pegar uma BMW, por exemplo, que sofreu uma repintura e essa repintura tem um verniz um pouco mais macio. Então, o carro todo vai ter verniz duro e essa peça vai ter verniz macio. Então, se você pegar essa uniformidade, achar que é uma massa de bolo, você vai se ferrar. Então, não pode... você deve decorar sim as durezas do verniz, porém na hora de fazer o polimento você não deve acreditar nessa tabela, você deve testar. Bom, para falar de polimento a gente deve... Eu estou passando um panorama geral, depois eu vou explicar para vocês na prática o que funciona, tá? Existe composto, esse que é o composto de refino, por exemplo. Existe boinas e qual que é a diferença, tá? Ambas você vai combiná-las para fazer uma agressividade para estar removendo os defeitos desse verniz. Esse compostos polidores, eles têm abrasivos e em níveis, tá? Então existe o composto de corte, de refino e de luxo, são 3. Esse aqui é o meio termo, é o do meio, é o refino. Essa boina também é o refino. Mas falando de composto, ele é o que representa o processo químico do polimento. Sem química você não vai conseguir remover os defeitos, tá? Então o refino é o meio termo da agressividade para você estar tirando os defeitos desse verniz. O corte, por exemplo, ele tem um abrasivo muito alto, então ele remove mais micras do verniz. Esse aqui é o meio termo e tem um composto de lustro que tem poucos abrasivos, mas também ele remove poucas micras do verniz, mas ele tem o objetivo de remover marcas de um processo que está a priori dele, tá? Por exemplo, um refino ou um corte, ele consegue remover marcas. Quando você faz um polimento agressivo, ele deixa marcas. E quando você passa para agressividade menor, ele tem essa função de remover esses defeitos, essas marcas que deixam, tá? Então, corte, refino e lustro para composto. Ele representa a abrasividade, o processo químico do seu polimento. E falando sobre as boinas elas representam o composto físico, a agressividade física que você tem que fazer para remover esses defeitos, tá? Os compostos são os elementos químicos, boinas, pressão, rotação, agressividade física, tá?
Então existe também as boinas de corte, que no caso a boina de lã, boina de espuma de corte, tá? Boina de refino, que é o meio termo, e as boinas de lustro, tá? A mesma teoria dos compostos, tá? Ambas tiram defeitos das outras. Por exemplo, se você fazer um corte aqui, ó, você pode usar um refino para tirar as marcas dessas. Agora, se você começou um polimento com essa, você pode vir com a boina de lustro para tirar os defeitos, caso você as deixe com a boina de lustro, tá? Então é bem essa teoria geral que você tem que compreender antes de fazer o polimento, tá? Verniz, agressividade química, agressividade física. Bacana, mas lembra quando eu te falei que isso não é uma receita de bolo? É por isso que eu vou explicar para vocês na prática que isso não funciona. Na teoria ela funciona, mas na prática ela não funciona muito. Porque você deve verificar os defeitos do verniz, você deve verificar o que está acontecendo na peça com iluminação, com limpeza, com passadas no pano, tudo vai mandar uma técnica e você só vai aprender praticando, tá? Não ignore isso que eu acabei de explicar para vocês, porém, isso não vai te servir muito, tá? Isso vai te servir apenas na prática, é apenas na prática que você vai poder combinar essas coisas. E lembrando, por exemplo, se eu for fazer um refino na peça, eu não vou pegar a boina de refino necessariamente. É claro que você vai usar, mas eu posso muito bem pegar o composto de refino e usar um composto de corte para remover um defeito, por exemplo. Então não é uma massa de bolo, não é uma matemática perfeita, tá? Você deve estar intercalando e eu vou explicar para você agora. Então é assim que funciona a abrasividade, tá? Das coisas químicas e físicas na parte do polimento, tá? Lembrando que o nosso intuito é tirar defeito do verniz. Então a gente deve compreender, saber o que é isso aqui, cara. Senão você não vai saber polir carro. Aqui a gente está falando de, ó, composto. Composto de corte, ó. Isso aqui, ó, é o nível de corte dele, aqui é o nível de acabamento, tá? Onde tem pontinha é nível de acabamento, onde tem esse riscado aqui é o nível de abrasão, o nível que ele tem o poder de remover micras do verniz, remover defeito, tá? Então o composto de corte, ele tem aqui, ó, um nível muito alto de abrasão para um nível muito pequeno de acabamento, tá vendo? Ele é bem baixinho. A boina de corte é a mesma coisa, tá? Principalmente a boina de espuma, ele tem um poder de corte alto e o acabamento muito baixo. Com exceção das boinas de lã, que ela não tem acabamento quase nenhum. Com exceção das boinas híbridas, mas não é assunto desse vídeo. Vou gravar um vídeo a respeito dessas boinas de lã híbrida para vocês no canal depois, tá? Então, basicamente a gente tem que saber sobre isso aqui, ó. O corte é um nível de abrasão, de corte muito alto, junto com as boinas, tá? E um nível de acabamento muito baixo. O refino, que é aquele produtinho que eu acabei de mostrar para vocês, o amarelinho, ele tem a similaridade aí do acabamento junto com o corte. Olha para você ver como é que é igual. O corte e o acabamento dele é bem parecido, tá? No caso do refino, as boinas também. Você consegue fazer um acabamento mais ou menos e um corte mais ou menos com esse tipo de produto ou de boina, tá? Então o refino é o meio termo dos dois. Já o composto de lustro, olha só o tamanho aqui do acabamento, do nível de acabamento que ele tem. O acabamento dele é muito alto para um nível de corte. Porém, há um detalhe, se a gente for seguir essa ordem aqui, a gente se ferra, a gente se lasca. Por quê? Porque a maioria dos casos, eu vou ensinar para vocês, a gente pode pegar uma boina de refino, uma boina de corte, por exemplo, tá? E vir com um composto de refino aqui, ó. Ou ao contrário, a gente pode pegar uma boina de refino e vir com um composto de corte. Ou uma boina de refino, um composto de lustro, ou um composto de lustro e uma boina de refino, por exemplo. A gente tem que saber fazer essas mixagens, senão a gente vai se ferrar, porque polimento não é massa de bolo. A gente tem que decorar isso aqui, saber fazer essa mistureba para a gente fazer um bom polimento. A gente não saber fazer essa mistureba, a gente se ferra, tá? Então lembrando, ó, corte, essa abrasão muito alta, boinas, as boinas, mesmas coisas. A gente tem que ter esse conceito, mas na hora da prática a gente não pode seguir massa de bolo. Eu vou explicar para vocês na prática. Bom, em caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês pegarem o composto que vocês comprarem, vai estar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um composto Menzena Alta América de lustro.
Aqui ele mostra lá o nível de corte, ó, deixa eu focar, nível de corte um pouco mais baixo, nível de brilho maior, que é o nível de acabamento, tá? Então tá em dúvida qual composto que é? Pega aqui que na embalagem vai ter, tá? Então basicamente sobre composto polidor e sobre boinas, é isso que você tem que estar ciente. Agora sobre as máquinas que você vai tá usando, eu indico vocês usarem a máquina rotativa, tá? Para você estar começando. E ela tem a rotação aqui, ó, na hora de ligar, tá? E como é que você descobre qual é a rotação ideal? Ó, tem 600, 1000 RPMs, 1200, 1400, 1600, 1800. Eu trabalho até aqui. Tem gente que vem até aqui, ó, no 2000, 2200, tá? Eu acho ideal o talo aqui, 1800. E segue a mesma teoria, 1800 e 1600 até aqui mais ou menos, ó, você faz um processo de corte. Por quê? Porque a rotação é maior, logo a agressividade vai ser maior, o aquecimento vai ser maior. Então a gente trabalha nessa rotação para fazer o corte 1600 a 1800. Veio aqui para baixo, ó, do 1400. Chegou aqui no 1400, ó, até 1200 assim, mais ou menos. A gente pode fazer um refino, tá? Lembrando que eu vou explicar para vocês o que é pressão, tá? Então segue a mesma teoria daqui, ó, do corte, refino e luz. São três também, os três estágios: 1800, 1600 corte, 1400 a 1200 refino, e a gente usa o 1000 aqui para fazer um acabamento, tá? É padrãozão mesmo, 1000. Rotação bem baixa para dar acabamento. Então a máquina que eu indico vocês começarem é essa, tá? É uma máquina muito versátil, uma máquina rápida, porém é uma máquina pesada e não tem um acabamento tão bom. Porém, se você tem que aprender a trabalhar com ela. Se você aprender a trabalhar com essa máquina aqui, ó, vocês vão nadar de braçada nas máquinas roto-orbitais, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que a gente vai usar para fazer polimento são isso aqui, ó, um polimento para você começar, tá? Lembrando que isso aqui não é um curso completão, é um curso para você começar. Daqui vai ser seu estágio 1, para você pular para o estágio 2 e o céu é o limite, tá? Isso aqui, ó, é o básico que eu vou ensinar para vocês começarem. No primeiro vídeo eu já expliquei o custo que você vai gastar para ter essas coisas aqui, ó. Então, coisa básica, cara, você não vai gastar muita grana para ter essas coisas. Então, máquina rotativa, pano de microfibra, boinas, composto polidor e álcool. Lembrando que todo polimento que se a gente for usar esse sistema de compostos, a gente tem que usar álcool. Existem compostos um pouquinho mais caros que ele não há necessidade de você usar o álcool. O que o álcool faz? Ele desentope, ele é um anti-mascaramento, porque o polimento, esse carinha aqui, ó, às vezes a gente passa a boina, faz o polimento, ele mascara, ele não corrige, ele só esconde os defeitos da peça, tá? Por exemplo, a gente faz um polimento aqui, ó, e ele mascara esses defeitos. Então a gente tem que usar esse cara aqui, ó, para remover esse mascaramento, tá? Então a gente tem que usar o álcool isopropílico também. Então beleza, eu vou ensinar para vocês um setup para vocês começarem a fazer polimento. Lembrando que todo carro, todo verniz tem os seus defeitos. Você deve estar observando antes de estar fazendo o polimento, tá? Não é uma regra básica, só que eu vou te passar uma ideia geral aqui para vocês começarem a fazer polimento básico aí no seu espaço, tá? Um polimento para você começar. Então eu não vou explicar muito sobre corte agressivo, sobre lixamento, sobre zerar a peça, não. Eu vou te passar um módulo aí que eles falam de polimento comercial, já para você começar a fazer os seus primeiros serviços. Então eu vou pegar a máquina rotativa, vou pegar essa boina aqui, que é a boina de refino, o composto de refino, e vou dar uma leve pincelada e explicar para vocês como que funciona a rotação e pressão para vocês estarem corrigindo esses defeitos aí, ó, na peça, tá? Para você entregar um polimento assim
comercial, para estar aumentando o brilho do carro, que vocês for vender, um serviço mais simples, para vocês estar começando, para estar treinando até fazerem polimento técnico, né, tá? Aí daí, você fazendo polimento técnico, você vai poder vender vitrificação, aí o céu é o limite, tá? Então vamos lá, vou passar para vocês um setup legalzinho, para vocês estar corrigindo um verniz que está com vários defeitos. Olha, esse aqui tá com holograma, tá com marca de pano, tá? Tem tudo aqui. Vou te passar um setup legal para você estar começando a fazer. Então vamos lá. Então, antes de começar a estar fazendo polimento, ó, é necessário que você lave o veículo e descontamine. Passa essa pasta aqui no carro inteiro, tá? Há vídeos nesse canal ensinando. Eu não vou ensinar nesse vídeo como é que usa esse cara aqui. Então esse card aqui, ó, você clica para assistir, mas depois você volta para esse vídeo, tá? Então vamos supor que isso aqui está descontaminado. Você já descontaminou o carro, tá? Tem vários defeitos aqui nessa peça. Então você pega uma boina de refino. Lembrando que você vai vender um polimento básico para o seu futuro cliente, para você testando, ó. Então toda boina tem o velcro, e o velcro ela encaixa aqui no prato, ó, da máquina, ó. Então você encaixa. Você vai pegar uma boina de refino. Você vai ignorar essas boinas aqui por enquanto. Você vai começar com uma boina de refino e um composto de refino. Vocês lembram lá do meio termo que eu expliquei para vocês, ó? Vocês vão usar esse carinha aqui, ó, refino. Refino, que é um corte modelado e um acabamento modelado. Então, ó, composto de refino, aí ele aqui, ó, fase refino polimento. Não há necessidade de colocar muito produto. É uma gotinha só, lá, ó. Onde que eu vou colocar, ó? Ó, olha a gotinha. Tá? Vou colocar mais um aqui para vocês não falar que eu sou pão duro. Então, beleza. Primeira coisa, vocês tá descontaminado, lavado, vocês podem fazer isso, ó. Dar uma espalhada. Porque se vocês já ligarem a máquina fora, vai dar ruim. Então, primeiro você faz esse espalhamento aí na peça, tá com a boina. Seguinte, qual rotação, Gustavo, vou usar? Vocês podem ligar lá no 1400. Lembrando que eu tô te passando um polimento assim, padrãozão, só que polimento não é padrão, tá? Eu tô te mandando colocar nessa rotação porque é uma rotação relativamente baixa para você fazer um polimento modelado. Toda máquina ela tem esse botão aqui, ó, para você travar ela. Então você liga, aperta o botão e aperta esse botão para ela ficar rodando, tá? Se você somente apertar, você vai cansar. Então você deve apertar o gatilho e apertar a trava para ela trabalhar, para você não ficar precisando de ficar segurando o gatilho. Então vamos lá. Lembrando que você usa as duas mãos, tá? Sua outra mão você vai colocar aqui para colocar a pressão. Eu vou explicar para vocês que eu estou segurando a câmera para vocês ficarem na primeira pessoa, vocês compreenderem melhor como é que é um polimento. Então vamos lá. A boina não pode inclinar em polimento nenhum, por isso que polimento que é cheio de marquinha, daquelas marcas que eu te ensinei, tá? Isso aqui é muito importante para você ter uma noção do que você está fazendo. Então você vai ter essa visão aqui, ó. Eu não estou tendo essa visão para eu enxergar os defeitos porque eu estou gravando, mas você vai ter essa visão da iluminação, máquina e a peça, para você estar vendo o que está acontecendo. Então vamos lá. Então você pode ligar a máquina sem inclinar e deixa a boina trabalhar. Ó. Detalhe, quando você ligar, você vai fazer sentidos assim, ó, como se fosse jogo da velha. Depois você vai vir cruzando, ó. Então vamos lá, vamos começar, ó. Deixa a boina trabalhar, ó, deixa ela trabalhar bem, sem correria. Lembrando que eu estou usando o peso da máquina somente. Estou usando uma mão só, é só o peso da máquina que está fazendo pressão. Se você quiser colocar uma pressão, você vai usar a sua mão esquerda, caso você seja destro, para colocar um pouco de pressão para baixo. Não é forçar para baixo, é uma leve pressão. Eu estou usando a pressão somente da máquina e vai funcionar bem.
indico que você use essa pressão também para vocês começarem, tá? Então vamos lá, vamos continuar. O que faz a correção na peça é o aquecimento. Então eu tenho que deixar a boina aquecer a peça, ó. Se eu passar rapidão assim, ela não vai aquecer, vai somente mascarar a peça, ó. Ó, que legal, ó. Deixa trabalhar, vai na manha, ó. Essas tremidas que dá é normal no início, tá? Com o tempo você vai matando a charada aí pra não ficar tremendo muito. Então beleza, ó. Beleza. Já fiz a primeira etapa. Aqui que tá o pulo do gato, ó, pra vocês começarem. Agora, vocês lembram daquela agressividade que eu te expliquei? Você vai trocar a boina, você vai pegar essa boina, tirar ela e vai pegar uma boina menos agressiva. Você vai pegar a boina de lustro agora, colocar na máquina. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Beleza, coloquei na máquina. E agora eu vou usar a rotação mais baixa, eu vou abaixar lá pro 1000, ó. Aqui, ó. E vou dar um acabamento na peça, olha que legal, sem trocar o composto de lustro. Eu vou usar somente um composto e 2 boinas, para estar fazendo esse polimento mais simples. Então, ó, coloquei na rotação 1000, lembrando que não pode inclinar. Deixa trabalhar um pouco, ó. Sempre em sentido jogo da velha. Primeiro você faz na vertical, depois na horizontal. Sempre você vai fazer isso em todo o polimento, tá? Pronto, desliguei a máquina. Agora o que eu vou fazer? Vocês vão perceber que deu uma leve correção. Porém, esse risco mais fundo, ó, não é seu intuito no momento. O seu intuito aqui é dar um brilho na peça, é fazer um polimento comercial, um polimento simples, tá? Qual que é o preço desse serviço em média? Você consegue arrancar uns 300 aí do seu cliente, tá? 300 reais, 400 reais. É um polimento que muito bom para você começando a pegar a maldade, para você estar iniciando para fazer os seus primeiros serviços, tá? Lembrando que seu próximo passo vai ser o quê? Remover o máximo de defeito possível, tá? Na peça, ó, até que ficou um polimento legal, tá? Vou limpar aqui com o álcool agora para você estar compreendendo. Esse aqui é um polimento comercial que eles falam aí, tá? É um polimento mais rápido, ele não exige tanto tempo, não exige tanta técnica, dá para você começar fazendo isso. Composto de refino, boina de refino, depois você pega uma boina de lustro para estar fazendo esse acabamento aqui, ó. Porque caso fique alguma marca, você vai estar tirando. Agora eu vou fazer a limpeza com o álcool. Aí você pega o pano de microfibra, no mínimo 350 GSM, pegue o álcool. Esse álcool, há álcools que não vêm borrifadores, tá? Então esse não veio, ele tá mais difícil, eu não comprei borrifador para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar eu faço isso aqui para pegar um pouco de álcool. Tampar um pouquinho aqui. Beleza. Então você vem fazendo a limpeza aí do seu polimento. Não é esfregando, não é de qualquer jeito, ó. Ó, pega de leve, limpa a peça de levinho. Não precisa de ser com muita agressividade, tá? Lembrando que polimento é um serviço muito minucioso, você deve ter um certo carinho, tá? Vou mostrar pra vocês agora, eu vou pegar a lanterna pra estar mostrando como é que ficou aqui. Então, esse aqui é o resultado mais ou menos que ficou, ó. Tem um pouquinho de composto, a gente tem que limpar ainda, mas olha a diferença do jeito que tava, ó. E não tá mascarado. A gente não removeu todos os riscos, ó. Se a gente for mais minucioso, ó lá, tem risco aqui, tem defeito. A gente não zerou a peça, mas dá pra começar. Agora eu vou explicar o pulo do gato para vocês. Vocês viram que vocês começaram com uma boina de refino
Então, vocês começaram com essa boina aqui, ó, que é a boina de refino. Se vocês tivessem... E depois, lembrando, vocês usaram essa. A gente usou essa, que é de lustro. Se a gente tivesse começado com a de corte, a gente inverteria. No vez de a gente pular para essa, a gente pularia para essa. Tá? Então, esse que é o pulo do gato. Para você estar vendendo polimento comercial aí no seu espaço. Ah, Gustavo, ele quer que faça polimento técnico. Não indico você fazer agora até você treinar. Compra uma chapa como essa, não é caro. Compra uma chapa, inverniza, treina, pega seu carro, pega carro de amigo. Lembrando que defeito você vai deixar, é inevitável. Eu deixo defeito até hoje. Profissionais renomados no mercado deixam defeito até hoje. Acidentes acontecem. Então treine primeiro, compre uma chapa dessa. Pega um carro que não haverá problemas para você no futuro, caso você faça alguma cagada. Então, ó, basicamente é isso. Se você for começar com a boina de corte, passa para de refino. Se você começar com a de refino, vai de luxo. Não venda polimento técnico, que é zerar a peça por enquanto. Treine primeiro. Caso você queira se arriscar, a teoria é essa que eu já acabei de te explicar, tá? Lembrando que você pode revezar com a boina. Se você for começar a seguir os meus conselhos, é isso. Comece com um composto de refino, uma boina de refino e um de luxo. Nem usa de corte não, pode ignorar. Vai com a boina de refino e uma boina de luxo para você dar acabamento. Assim você consegue começar a fazer polimento comercial em qualquer carro, tá? Se você fazer uma descontaminação bem feita ainda para começar, cara, vai por mim, você consegue sim começar somente com isso aqui, tá? Que é a rotativa, composto de refino, boina de refino, uma boina de luz para dar acabamento e um paninho de microfibra, álcool, acabou. Só isso, tá? Se você for encerar o carro, dê preferência a selante sintético, porque depois que você acabar de limpar a peça aqui, ó, depois que você acabar de fazer esse polimento, limpou a peça lá, você pode lavar o carro novamente, porque o polimento ele solta algumas poeirinhas. Você pode lavar, aplicar uma cera ou um selante. Pode dar preferência ao selante porque dura mais. Um serviço que vai de 300 a 400 reais, você fazer um processo simples como esse, não há mais desculpa para você estar procrastinando, tá? Então basicamente é isso. Fique para o recado final que eu vou dar agora. Bom, chegamos mais um final de vídeo. Esse aqui foi o vídeo que eu ensinei para você a fazer o polimento, a executar o serviço. Lembrando que teve a aula 1, se você não assistiu, vá lá e assista. Eu te ensinei toda a estrutura, o que você precisa de gastar para estar começando. Nessa aula eu acabei de explicar composto polidor, boinas, rotação, agressividade, verniz. Te ensinei tudo o que é necessário saber para estar iniciando, para estar fazendo os seus primeiros polimentos. Lembrando que, cara, prática, é só prática que você vai ficar bom. Gustavo, eu quero fazer o polimento mais lindo e perfeito. Eu tenho o meu curso, então você vai ter que entrar no meu curso pago para você aprender. Você consegue fazer polimentos básicos, que é o polimento comercial. Eu vendo muito polimento comercial. Muitas pessoas vendem, que é correção parcial, que eles falam aí, polimento de aparência. É isso aí que eu ensinei para vocês de graça, tá tudo aí. É só você seguir esse passo a passo. Eu te expliquei tudo. Lembrando que está por vir a terceira aula, que é a aula mais importante. Muitas pessoas pensam que polimento é só comprar as coisas, é só aprender a polir. E estão totalmente enganadas. Na terceira aula eu vou matar essa charada. Tem pessoas que pagam mentorias caras, pagam curso caro, contratam pessoas e profissionais de outras áreas para estar resolvendo isso. Eu vou passar tudo de graça para vocês, tá? Então, por esse vídeo é só, não vamos me delongar demais. Espere o terceiro vídeo, acompanhe a primeira aula lá. Há vídeos nesse canal. Quer complementar esse conteúdo? Não se prenda somente nesse curso, busque conhecimento. Fora, siga outros canais, vai em outros Instagrams. No meu Instagram, por exemplo, tem muito conteúdo grátis lá também. Como usar uma boina de lã, como descontaminar uma pintura, tá tudo lá de graça. Está linkado aqui na descrição. Contribua para a manutenção desse canal. O meu Pix está no início aí do vídeo, é só você voltar e tá aqui linkado na descrição, caso você queira contribuir aí com o meu trabalho. Lembrando que eu faço serviço, eu tô parando tudo que a minha agenda aqui para estar gravando conteúdo para vocês. Se vocês derem um incentivo, eu consigo colocar mais conteúdo aqui, melhor do que esse ainda. Então, tamo junto.
Se inscreva no canal, se é importante para você, mande para algum amigo que está começando, pensando em criar uma renda extra, querendo trabalhar com alguma coisa, manda para ele, comenta aí para dar mais relevância no vídeo. E tamo junto, próxima aula sairá em breve, não perca!